Temos enfrentado lutas, como tenho dito aqui durante a semana, que estão além da nossa capacidade natural. São batalhas tão grandes, irmãos, que vão muito além da nossa capacidade humana. E qual é o objetivo do diabo em permitir ou em trazer tantas lutas para nós? Por que ele tem usado dessa estratégia desde que a igreja foi fundada? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Capítulo 16, versículo 33 de João. Vira a página aí. Diz assim a palavra de Deus: disse-vos estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Toda a estratégia do inimigo de trazer para nós tribulações, perseguições, angústia, sofrimento, ela tem um objetivo. Nada acontece de forma aleatória, desconexa. Tudo tem um propósito. É como aquele ditado popular que o diabo não dá ponto sem nó. Ele, quando tenta destruir uma pessoa, ou quando ele investe para a destruição de alguém, não é apenas esse alguém que ele quer destruir. Ele deseja destruir toda uma geração. Quando ele intentou contra a igreja do primeiro século, ele não apenas investiu para destruir aquele povo, ele tentou e ele intentou para destruir toda a geração daquele povo. Não era apenas para abafar a voz dos crentes de Jerusalém, era para que o evangelho não alcançasse as outras nações, era para que o povo, eles fossem aprisionados ali apenas em Jerusalém, e por ali mesmo morresse o evangelho. Ele não está preocupado com o bem dos homens, e quando ele dá alguma coisa que aparentemente favorece os homens, ele está desejoso de trazer algo que vai destruir a geração daqueles homens. Para isso ele traz a riqueza. Ele coloca riquezas na mão dos homens, porque com as riquezas os homens se corrompem e perdem o contato com Deus. A Bíblia já nos dizia acerca disso. Não dá para agradar a dois senhores. A riqueza, ela divide o nosso coração, e Deus não aceita, Ele não compartilha, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E se a riqueza, ela nos divide, então o diabo, se for para tirar você de sintonia com Deus, ele vai colocar riquezas para você. Mas quando ele usa todas as suas estratégias e ele não consegue obter intento, ele coloca perseguição, ele coloca tribulação, ele coloca angústia. Porque enquanto estamos mergulhados nas angústias, nos sofrimentos, a gente acaba se esquecendo do nosso principal objetivo, do nosso principal propósito. A gente acaba abandonando a estratégia de agradar a Deus, sabe, de trazer glória para o nome de Deus. E o nome de Deus é glorificado quando nós damos frutos. Então toda a estratégia de tribulação que o diabo se utiliza para trazer sobre nós é com o intuito de nos fazer deixar de dar frutos, é impedir que você frutifique. O diabo coloca a tribulação em nossa vida para nos impedir de frutificarmos, de gerarmos frutos, de sermos produtivos. Então nós sofremos as investidas do diabo. E às vezes esse ataque do diabo, ele se utiliza de duas estratégias básicas. A primeira estratégia é a perseguição declarada. O diabo, ele de forma
declarada tenta anular a obra de Deus em nossa vida, trazendo perseguições. Então agora que assumimos essa responsabilidade de cuidarmos de vida, o diabo coloca tribulação em nosso meio. Ele coloca tribulação em nossa vida, no meio da nossa família, as perseguições. E na verdade todas essas lutas e perseguições e provações ela tem como objetivo ofuscar o brilho da glória de Deus na tua vida, para que você não consiga experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E aí as pessoas ficam mergulhadas. Elas ficam mergulhadas no seu sofrimento, elas ficam mergulhadas nas suas angústias, elas ficam presas naquele mundinho de tribulação. E aí ela começa a girar em torno dela mesma. A oração dela já não é mais para as células, não é mais para a igreja, não é mais para os irmãos, não é mais para os pastores. A oração dela ela fica focada apenas nela. E ela começa a orar, e ela começa a orar porque a oração dela começa nela e termina nela. A oração dela nunca vai para Pai, é somente concentrada nela. Ela não consegue adorar, ela não consegue engrandecer o nome do Senhor, ela não consegue bendizer a Deus, ela não consegue ver o favor de Deus. Por quê? Porque ela está presa no seu mundo de tribulação e de angústia. Então a primeira maneira do diabo é trabalhar para tentar nos fazer paralisar ou deixar de dar fruto, é a perseguição declarada, que visa anular a obra de Deus e todos os seus feitos. Quando a perseguição é declarada dessa maneira, você não consegue visualizar o que Deus já fez. Você fica tão concentrado no aqui e agora, nas suas lutas do momento, que você se esquece dos livramentos que você teve. Você se esquece das bênçãos que você recebeu. Você se esquece da alegria de viver o sobrenatural de Deus. Você se esquece. Muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor. Não é porque o Senhor deixou de fazer coisas extraordinárias, não, é porque elas entraram na tribulação, na angústia, e o diabo colocou isso para ofuscar o brilho da glória de Deus. E elas pararam de trabalhar. Elas começaram a visualizar os problemas e travaram. Elas não avançam, elas travaram. Ela começa a olhar apenas ao entorno de si e não consegue ver que o Senhor tem coisas maiores e extraordinárias para ela. Quando a gente lê o livro o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer a Timóteo, você tem que sofrer comigo como um bom soldado. Tem que estar preparado, Timóteo, a sofrer comigo como um bom soldado. Jesus disse na sua carta, nesse texto de João 16, que no mundo vocês terão tribulações. Na verdade o Senhor estava nos alertando que se iríamos ter tribulações, então qual deveria ser a nossa postura então? É ficar firme, irmão. Se não tem como nos livrar das tribulações, se não dá para fugir das tribulações, então o que eu devo fazer? É me manter firme, é resistir o diabo e ele vai fugir de nós. É aguentar firme, irmão. Não desanime porque o diabo está se levantando contra você. Porque se ele não está se levantando contra você, é sinal que você talvez esteja agradando a ele. Pense nisso. Se você não sofre nenhuma investida do diabo, talvez você esteja agradando a ele. Porque se estamos desagradando o diabo, ele não vai ficar feliz. E ele vai investir por meio das perseguições declaradas. Segunda estratégia do diabo nos atingir é através dos ataques dissimulados. Sabe, ele infiltra ideias, sofismas. Ele infiltra e traz para a nossa vida aquelas ideias de eu não vou aguentar, eu não nasci para isso, quem sou eu? Eu acho que o pastor se equivocou. Irmãos, o diabo coloca essas dúvidas. Essas são os ataques dissimulados do diabo. O objetivo dele é ferir os princípios de Deus dentro da gente. O objetivo dele é nos enfraquecer. O objetivo dele é fazer a gente baixar a guarda. O objetivo dele é nos fazer desanimar de estar na linha de defesa. O objetivo dele é fazer a gente parar de vigiar. Quando o diabo consegue alcançar esse objetivo, ele está destruindo ali um grande ganhador de almas. Ele está destruindo ali um grande homem ou uma grande mulher que
vai trazer muitos frutos para o reino de Deus. A luta, toda vez que a gente ganha uma alma para Jesus, o mundo espiritual ele é de alguma forma agitado. Quando nós trabalhamos para ganhar uma alma para Jesus, o mundo espiritual ele é movimentado, ele é agitado. Cada vez que você prega o evangelho, cada vez que alguém é curado, cada vez que um milagre é realizado no nome de Jesus, cada vez que alguém é liberto do pecado, a gente não vê, mas uma grande batalha espiritual foi travada e está sendo travada. Porque o objetivo de Satanás é paralisar você. Só que essa batalha espiritual, ela acontece nas regiões celestiais. Pastor, mas então como é que eu sinto isso? Você sente os efeitos, porque Deus te preserva. Ele fala assim, ó, no mundo tereis tribulações, sofrimentos, aflições, mas tem de bom ânimo. Esteja animado. Não se desespere, não se desanime, sabe? Não entre em desespero, não entre em pânico. Tem de bom ânimo. O ânimo é o agente que ativa o nosso ser. Uma pessoa bem animada, ela é alegre, ela é para frente, é espontânea. Ela sofre o impacto, mas ela não paralisa por causa do impacto. Ela suporta, ela resiste. É por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai dizer que ele vai concluir o Sermão do Monte de maneira maestral, soberana, magnífica. Ele vai falar que o reino de Deus é semelhante a dois homens que edificaram as suas casas, só que edificaram sobre fundamentos diferentes. Um edificou sobre a rocha, e vieram os ventos, as tempestades, os sofrimentos, as aflições, as angústias, as intempéries da vida, e se deram contra aquela casa, e ela resistiu, se manteve firme. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Irmãos, é sobre essa rocha que a igreja está edificada, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Você pode glorificar a Deus com isso? Oh, aleluia! Mas aí, semelhantemente, uma outra pessoa edificou a sua casa também, só que sobre um terreno não firme, sobre um terreno arenoso, sobre um terreno frágil, fraco. Ele teve o mesmo trabalho para edificar, só que não observou o fundamento. E o que o diabo está querendo, irmãos, é que nós edifiquemos o nosso ministério, é que você edifique a tua vida sobre qualquer fundamento, sobre qualquer lugar. Por quê? Porque ele quer matar o futuro, o seu futuro. Quem estava edificando aquela casa teve muito trabalho para construí-la, só que as gerações futuras, uma não usufruiu das bênçãos. A geração daqueles que edificaram sobre areia, ou daquele que edificou sobre areia, não usufruiu das bênçãos da casa. Porque as intempéries vieram, as provações vieram, as angústias vieram, deram de ímpeto contra a casa, e a casa caiu. Ela não caiu porque deixou de ser construída, ela caiu porque o fundamento era frágil. No mundo tereis tribulações. No mundo vocês vão ter aflições. Jesus nos advertiu. Então a nossa postura tem de bom ânimo. Você precisa se preparar, irmãos. E aqui vai uma. Porque para você que está trabalhando na obra, está servindo a Jesus, está sendo fiel, está frutificando, e aí você não está enfrentando nenhum tipo de luta, vai tudo muito bem, obrigado. O mar está calmo, sabe? Eu queria que você entendesse, não se iluda com o silêncio do diabo. Não se iluda com o silêncio do inimigo. Não baixe a guarda, meu irmão. O inimigo está em silêncio, mas ele não deixou de armar estratagemas para derrubar você. Ele não deixou de criar meios ou mecanismo, ou ele está se reorganizando para criar mecanismo para derrubar você. Então não baixe a guarda. Nós precisamos ter consciência que o diabo odeia a igreja de Deus.
Ele odeia a gente, irmãos. Nós somos inimigos do diabo. Não tem como fugir disso. Nós somos inimigos, a igreja é inimiga do diabo. E enquanto estivermos aqui, nós vamos estar sujeitos às perseguições promovidas pelo diabo. Então, se você está tranquilo, não baixa a tua guarda não, porque o diabo está criando mecanismos para derrubar você. E aí é nesse momento que muitos param. Primeiro por causa das perseguições, porque o diabo, ele veio de maneira declarada. E as lutas vêm, os problemas vêm, as pessoas começam a te criticar de forma direta, sabe? Nesse nível de perseguição declarada, você é afrontado na cara, aponta o dedo na tua cara: quem é você? Por que está fazendo isso? São aquelas perseguições declaradas, e às vezes dentro da própria casa. É o teu marido, é o teu filho, é a tua esposa, é o teu pai, é a tua mãe, e depois vem me dizer que é crente. Ele pega uma fraqueza tua e aponta na tua cara e quer matar você. É o diabo usando pessoas para matar o teu ministério. É o diabo usando pessoas para destruir a tua fé. Porque o objetivo dele não é apenas matar você, mas é matar a obra que você vai realizar no mundo. Então, irmãos, não baixe a guarda para o diabo. O diabo está tentando acabar com o ministério, e é o teu. O foco dele é você. Ele não quer que você frutifique. Lembra que nós lemos aqui, João capítulo 15, versículo 8, que o Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E aí as tribulações vêm, e você fica presinho no teu mundinho, não evangeliza ninguém. Você fica presinho no teu mundinho, não fala do amor de Jesus para ninguém. Você fica presinho no teu mundinho e já não fala mais com os seus vizinhos. Você fica preso no seu mundinho, e aí o evangelho não é propagado. Você começa a parar de agradar a Deus, e a tribulação, ela não vai parar por isso. Pelo contrário, ela vai aumentar. É nível além da nossa capacidade. Lembra que eu falei no começo? A nossa batalha, ela é covarde, porque o nosso inimigo é muito mais poderoso do que a gente. Sabe por quê? Você dorme, você descansa, você tem que parar um momento. O diabo não, ele está o tempo todo trabalhando e arquitetando. Ele está criando estratégias para derrubar você. E aí às vezes você então passa por um período de calmaria. E o grande problema, irmãos, a calmaria, ela é um problema. Normalmente a calmaria vem depois de uma grande vitória. Você obteve vitórias, você está feliz porque, sabe, uma pessoa ouviu a tua palavra. Às vezes uma pessoa que ficou mal com você pediu perdão para você. Ela chegou, ela te abraçou, ela chorou contigo. E aí você passa por um momento de calmaria. E nesse momento de calmaria a gente tende a baixar a guarda. Quando uma vitória é conquistada, a gente, sabe, meio que dá uma relaxada. E é tudo que o diabo faz, irmãos. Porque a sua segunda maneira de trazer para nós destruição é esse ataque dissimulado. Ele começa depois a questionar no nosso ser, é jogar a palavrinha: quem é você? Você não vai conseguir, não dá para você. E aí as pessoas ficam depressivas ou ficam ansiosas. Pessoa depressiva, ela não consegue agradecer ao Senhor pelo que ela tem. Por quê? Porque a visão dela está presa lá no passado. Pessoas ansiosas não conseguem agradecer a Deus pelo que ele tem. Por quê? Porque a visão dele, a vida dele está lá no futuro. Então ele não vive o presente. E aprendemos essa semana que viver dessa maneira é viver sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que o diabo está tentando fazer é fazer você parar de dar frutos. Não pare, irmãos. A palavra de despertamento para nós dessa manhã é: não desanime, não desiste, não pare, não baixe a guarda, mantenha-se a vigilância. Domingo pela manhã nós trouxemos uma palavra lá no livro de Neemias. Não baixe a guarda. Semana a Patrícia trouxe uma palavra aqui pela manhã, pela tarde na oração. Não baixe a guarda, vigie, irmãos. O diabo não pode roubar a tua alegria de fazer a obra. Aí você investe em uma pessoa e essa pessoa te decepciona.
Você investe em pessoas e você crente que aquela pessoa vai render, vai gerar frutos, mas elas te decepcionam. Lembre, elas não estão te decepcionando, elas estão decepcionando Deus. Você foi um instrumento de Deus para confiar nelas, para investir elas de autoridade. Mas se elas falham no meio do processo, elas estão decepcionando Deus. Quem nos arregimentou para a guerra não foram as pessoas foram só o eco da voz de Deus. Elas estão decepcionando Deus. Então qual é o nosso papel? Qual é o nosso dever? Não pare, não desanime, não retroceda, mantenha-se de pé. O texto vai dizer que nós lemos aqui, lá no livro de João, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não pare de dar fruto, irmãos, porque o vento está forte demais. Resista, continue frutificando. Ah, pastor, eu falei do amor de Jesus, mas agora não estão querendo me ouvir. Continue falando do amor de Jesus. Você investiu, ligou, mandou, fez contato, sabe? Visitou. Não está gerando. Irmãos, não pare. Não desanime. Aqui vai uma dica para você: mude a sua estratégia, mude a sua abordagem, mas não pare. Porque quando você para, você atrapalha o processo de crescimento da obra de Deus. E nós, batistas nacionais, temos um tema, um bordão. E o bordão dos batistas nacionais é: ninguém detém, é obra santa. Oh, aleluia. Ninguém detém a obra de Deus, porque a obra de Deus é obra santa. Oh, aleluia. Ninguém detém, irmãos. A igreja resistiu ao ataque de Satanás, está resistindo firmemente há 2000 anos. Ninguém detém. Muitos crentes morreram por amor ao evangelho, ninguém detém. Muitos ainda morrem hoje, ninguém detém. Por que não detém? Porque é obra santa. Ela não está edificada sobre qualquer fundamento, ela está edificada em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Ela está edificada em Jesus. Oh, aleluia! E por estar edificada em Jesus, irmãos, não pare. Não pare. Não pare. Encontre um meio de se alegrar. Quero terminar com essa palavra de advertência. Encontre um meio de se alegrar no meio das tribulações. Há um louvor que o Ministério Louvor canta, que diz que há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Nós lemos em Salmos 46 que no meio das tribulações existe um lugar cujas fontes das águas, cujas águas alegra a cidade ou a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Encontre um lugar de refúgio em Deus. Eu sei, não é fácil, dá vontade às vezes de desistir, mas não retroceda. Encontre um lugar de alegria em Deus. Deus está no meio dessa cidade, irmãos. Deus está no meio desse negócio. As águas, elas podem abalar todo o teu entorno, mas se você estiver em Deus, você também não será abalado. Você pode glorificar a Deus. Você não vai ser abalado, você não vai ser abalada. Vira para o teu irmão e fala para ele: você não será abalado, ou você não será abalada. Em nome de Jesus, vocês não serão abalados se permanecerem em Deus.